Oi gente e PKXDers, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos explorar a temporada de pets em PKXD e fazer uma pergunta importante: chocolate quente ou cappuccino? Comentem abaixo o que vocês preferem e a primeira parte do vídeo vai ser sobre explorar a temporada de pets. Vamos começar explorando a temporada de pets em PKXD. Quais são os seus pets favoritos? Comentem aqui abaixo. Terceira pergunta, que é seção 2, pergunta do dia. Agora é hora de fazer a pergunta do dia repetindo: chocolate quente ou cappuccino, qual é o seu favorito? Não se esqueçam de comentar. Então, sem mais enrolação, é brincadeira, vamos explorar a temporada de pets no PKXD. Quem está ansioso para saber mais sobre essa temporada? A primeira parte vai ser de novidades da temporada e gente, dessa vez vai ser sem enrolação. A temporada de pets trouxe muitas novidades para o jogo. Vamos começar com os novos pets que foram adicionados. Quais são os seus pets favoritos? Segunda parte, eventos especiais. Além disso, a temporada Pets também trouxe eventos especiais que oferecem recompensas exclusivas. Quais são os eventos que você mais gostou? Número 3, dicas e truques. Agora vamos compartilhar algumas dicas e truques para aproveitar ao máximo a temporada de pets. Quem quer saber como treinar pets de forma eficaz? E aí gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dica ou truque para compartilhar, deixe nos comentários abaixo.